Numa Nova York coberta de neve, onde a alta sociedade escondia os próprios pecados atrás de veludo, cristal e sobrenomes antigos, uma herdeira secreta estava prestes a ser vendida como se fosse só mais uma joia caída no mercado errado. E o homem que entrou para salvá-la não tinha nada de salvador. Ele era o tipo de perigo que não arrombava portas por impulso, apenas decidia que, dali em diante, tudo passaria a acontecer sob sua regra. E se você gosta de histórias em que o herói é o próprio risco, em que o amor nasce com cheiro de neve, pólvora e obsessão silenciosa, fica comigo até o fim, deixa o like e se inscreve, ajude nosso canal a crescer e a bater os 1000 inscritos e continua maratonando com a gente. Na noite em que Lydia Vale seria entregue como mercadoria, ela ainda não sabia que o homem que pisaria naquele cortiço não vinha libertá-la. Vinha tomá-la. O prédio no Lower East Side respirava miséria pelas frestas. Corredor estreito, paredes úmidas, cheiro de carvão barato, sopa requentada e medo velho. Lá fora, Manhattan brilhava branca sob a neve, linda e indiferente. Ali dentro a cidade mostrava o outro rosto. Ferrugem, dívida e gente desaparecendo sem deixar nome. Silas Thorne entrou como se fosse dono da noite. Não elevou a voz. Não precisou. O porteiro se endireitou só de ver o sobretudo escuro, as luvas impecáveis, o corte frio de um homem acostumado a mandar sem gritar. 2 detetives subiram atrás. Um terceiro ficou no térreo. Ninguém ali trabalhava para Silas, sem saber a diferença entre escolta e sentença. No último lance da escada, ele parou. Escutou. Uma risada masculina atravessou a madeira fina. O tilintar de um copo, uma cadeira arrastando, uma quantia dita como se estivessem calculando o preço de um cavalo raro. Silas não mostrou raiva. Fez contas. Quantas vozes, quantos homens, quantas saídas. Então ouviu a frase que mudou tudo. Uma menina vale mais se continuar intocável. Foi ali que deixou de ser diligência para cumprir a última ordem de um moribundo. Ali o dever ganhou outra forma, mais escura, mais íntima. Aquilo já não era libertação. Era aquisição. No quarto dos fundos, Lydia ainda não o tinha visto. Aos 21 anos, já aprendera a sobreviver sem esperar bondade de ninguém. Na sala da frente, homens negociavam sua pureza como se discutissem ações e alianças. E naquela Nova York, talvez fosse exatamente isso. A alta sociedade e o submundo só trocavam de luvas. Silas ergueu a mão. Seus homens se espalharam sem uma palavra, um nos fundos, outro na janela do corredor. Ninguém saiu do lugar sem que ele soubesse. Do outro lado da porta, tornaram a mencionar a entrega. Silas abriu. Sem estrondo. Sem teatro. Com autoridade. A sala inteira congelou. Taças, fumaça, casacos úmidos, homens com olhos de comprador. Agatha Vale com um sorriso de quem venderia até a própria sombra para continuar sentada entre gente respeitável. E atrás da porta do quarto, o vulto imóvel de uma mulher que já não acreditava em resgate. Silas percorreu cada rosto como quem lê sentenças. Então falou, baixo e claro. Mas a negociação acabou. Do outro lado da porta entreaberta, Lydia finalmente viu a silhueta dele e entendeu que o perigo não tinha vindo para passar, tinha vindo para levá-la. Aviso de ficção. Esta é uma obra de ficção dark para adultos. Na vida real, amor saudável não inclui controle, violência, chantagem, humilhação ou isolamento. Se alguém vive algo parecido, o certo é buscar ajuda e se afastar, não romantizar. Horas antes, na mansão Blackwood, o silêncio tinha peso. A lareira ardia baixa. O relógio no corredor marcava os minutos com solenidade irritante, como se lembrasse aos vivos que dinheiro nenhum comprava mais tempo. Edmund Blackwood respirava aos pedaços numa cama de dócil. Magnata, patriarca, nome que abria portas em Manhattan e fechava bocas no conselho. Um homem que passara a vida dobrando bancos, jornais, juízes e políticos à própria conveniência. Silas ficou ao pé da cama sem tirar as luvas. Não tinha pena. Tinha memória. Lembrava-se de todos os jantares em que Edmund discursara sobre moral, linhagem e alianças, enquanto escondia o que não lhe convinha. Existe uma jovem,
Edmund disse, com a voz gasta. O nome dela é Lídia. Silas ergueu os olhos. Ela é minha filha. A lareira estalou. Silas não se moveu. Só o olhar endureceu. Então, no fim, o senhor decidiu confessar que tinha um pecado com sobrenome. Edmund tentou se defender com as desculpas de sempre. Dinheiro anônimo, distância como proteção, silêncio como estratégia. Silas o ouviu sem aliviar. Na prática, o que havia ali era o desenho exato de uma covardia elegante. Abandono administrado. Quando Edmund revelou que Lídia estava nas mãos da irmã da mãe, Agatha Vale, uma mulher que transformava a desgraça alheia em renda, Silas pediu o endereço. Recebeu uma pasta. Recibos de depósitos anônimos. Relatórios de investigadores. O nome da mãe, Eleanor Vale. Endereços antigos. Registros de escola interrompida. Fragmentos de uma vida acompanhada à distância por um homem que quis olhar sem aparecer. Silas fechou a pasta. O senhor quer que eu transforme seu pecado em herança. Edmund respirou com dificuldade. Quero que a salve. Silas soltou um sopro quase sem humor. Palavras importam, Blackwood. Salvar é coisa para santos. Eu sou advogado. Mas quando o moribundo reuniu as últimas forças e disse: Não deixe que o mundo a toque. Silas ouviu mais do que um pedido de proteção. Ouviu o tamanho do risco. Uma herdeira secreta naquela cidade não era só sangue. Era alvo. Edmund morreu antes de amanhecer. Silas saiu do quarto sem rezar por ele. Pediu registros completos, testemunhas, dívidas. Quem entrava na casa de Agatha, quem saía, quem comprava silêncio na vizinhança. E, quando abriu a janela para a Manhattan coberta de neve, leu o nome dela mais uma vez. Lídia. Uma criança se protege. Uma mulher assim se reivindica. Antes mesmo do amanhecer, os primeiros relatórios mostraram que Lídia não estava apenas escondida. Ela já estava sendo observada. Silas se fechou na biblioteca da mansão Blackwood com relatórios, recibos, cópias de certidões e nomes. Quanto mais lia, mais o desprezo por Edmund ganhava forma. Ele tinha administrado a própria covardia, como quem administra ativos. Harris, um de seus detetives, confirmou o pior. Agatha recebia visitas masculinas em horários regulares. Havia indícios de negociação de moças com intermediários ligados a clubes, salas privadas e um nome conhecido, Carlo Caruso. Silas conhecia o tipo. Submundo com verniz. Homens que compravam silêncio, informação e carne humana com a mesma calma com que outros compravam charutos. E Lídia? Perguntou. Pouco vista na rua, mais isolada desde a morte da mãe. Vizinhos falando em proteção com o tom de quem quer dizer cativeiro. Silas registrou outro detalhe que o incomodava mais do que queria admitir. Ela tinha 21 anos. Não uma criança para ser empurrada de um lado a outro sob desculpa de caridade. Uma mulher. Com vontade própria, orgulho, memória. E isso tornava tudo mais difícil. Mais turvo. Mais perigoso. Porque uma mulher podia resistir. Podia odiá-lo. Podia olhar para ele e ver só mais um homem rico reorganizando sua vida sem pedir licença. E por algum motivo, esse pensamento não o afastou. Aproximou. Quando os relatórios finais mostraram que 3 homens diferentes rondavam a casa de Agatha, um ligado a Caruso, outro a um corretor de companhias privadas e um terceiro a famílias ricas em disputa sucessória, Silas entendeu que o tempo de apenas investigar tinha acabado. A cidade já farejava Lídia, alta sociedade e submundo. Os dois lados da mesma fome. Eu vou buscá-la, disse. Mas a frase simples escondia outra coisa. Não era só dever. A ideia de outros homens olhando para Lídia como mercadoria começava a produzir nele um tipo de frieza que antecedia destruição. Quando a carruagem deixou a mansão rumo ao Lower East Side, Silas já sabia que alguém tinha começado a contar o valor de Lídia em voz alta, e ele pretendia chegar antes que a cidade fechasse o preço.
O coche atravessou Manhattan como se cruzasse duas cidades costuradas à força pela mesma neve. Da Quinta Avenida para o sul e o leste, o brilho perdia polidez e ganhava um nervosismo úmido. Vitrines pobres, tabernas com cortinas encardidas, fogões improvisados, ruas apertadas. Nova York nunca fora uma cidade dividida. Era uma cidade cúmplice. Quando chegaram ao endereço, Silas não desceu imediatamente. Mediu a rua. O homem junto ao poste fingindo não vigiar. A janela escura aberta tempo demais. As pegadas no beco lateral. A casa de Agatha não estava só caindo aos pedaços. Estava sendo usada. E estava sendo observada. Silas sabia ler poder em qualquer ambiente. E a linguagem da rua ali era a mesma dos clubes de veludo, onde há mulher isolada, juventude, vulnerabilidade e promessa de herança. O mundo masculino se organiza depressa. Ele desceu do carro. O homem do poste desviou primeiro. Peixe pequeno. Melhor assim. Silas ainda não avançou. Escutou. Sentiu a respiração da casa, o som filtrado pela madeira, o crime se desenhando antes do ato. Porque entrar no momento exato seria mais do que eficiente. Seria a mensagem. Do outro lado da porta, uma voz masculina pronunciou um prazo e outra feminina respondeu com a calma oleosa de quem já tinha posto Lídia à venda. Silas ficou imóvel diante da porta. A madeira era fina o bastante para deixar passar os sons. Lá dentro, Agatha falava naquele tom quase maternal que certas mulheres usam quando estão prestes a cometer uma crueldade e querem parecer práticas, não monstruosas. Ela ainda não foi tocada. Caruso respondeu com um riso baixo. Intocável custa mais, mas eu não pago por promessa. Pago por entrega. Silas não se enfureceu. Condensou. Agatha prometia. Caruso exigia ver a mercadoria. Outro homem dizia que moça bonita devia agradecer por sair da rua. A cidade inteira parecia concentrada naquela sala. Homens polidos e brutais, pensando a mesma coisa em vocabulários diferentes. No corredor interno, um ruído mínimo de tecido roçando a parede denunciou Lídia ouvindo tudo. Foi quando Caruso tornou a falar. E Bobo, chame a menina. Eu decido hoje se ela sai daqui comigo. Ali o crime se disse inteiro. Silas girou a maçaneta. A sala ainda achava que estava prestes a ver uma mercadoria. O homem que entrava, porém, não vinha assistir à vitrine. Vinha encerrá-la. A porta não explodiu. Ela cedeu. Silas entrou com a mesma compostura com que pisaria num salão de mármore. Seus homens tomaram as saídas. Harris fechou a porta atrás de si. O movimento foi tão rápido e limpo que por um segundo os compradores ainda tentaram decidir se aquilo era polícia, cobrança, extorsão rival ou algo pior. Era pior. A sala cheirava a conhaque barato, fumaça antiga, gordura fria e tecido mofado. Sobre a mesa, copos, papéis e uma pequena caixa de veludo vazia esperando pela troca. A cena não era horrorosa por sangue. Era horrorosa pela normalidade. Caruso tentou se recompor primeiro. Agatha perdeu a cor. Quem ousa entrar assim na minha casa? Perguntou ela. Milas, a pergunta errada. Silas respondeu. Quando ela tentou negar a gravidade do que fazia, ele a cortou. Edmund Blackwood está morto, e a jovem desta casa não será tocada, movida, negociada, prometida nem examinada como mercadoria. Atrás da parede do corredor, veio o som leve de uma respiração presa. Lídia ouvindo. Lídia entendendo. Agatha ainda tentou chamar a sobrinha de problema. Silas virou o rosto e viu só a fresta da porta do quarto e o desenho imóvel de alguém que aprendera cedo demais a ficar pequena para sobreviver. Aquilo bastou. Mãe, saia da casa, ele disse a Caruso. Um a um, os homens recuaram. Silas não tinha vindo interromper um negócio. Agora já sabia que sairia dali com Lídia. Quando o último comprador recuou, a porta do quarto dos fundos se abriu um pouco mais, e Silas finalmente viu a mulher que a cidade ainda não conhecia, mas que ele já tinha decidido arrancar das mãos do mundo. A porta do quarto se abriu só o bastante para revelar metade de um rosto
e a curva tensa de um ombro. Lídia não parecia uma visão delicada esperando salvação. Parecia o que a cidade fazia com mulheres que precisavam aprender a existir sem proteção real. Fina demais de cansaço, rígida demais de alerta, bonita apesar de tudo, não por causa de nada. O que atingiu Silas foram os olhos, não pela cor, pelo modo. Sem lágrimas, sem súplica. Havia medo, sim, mas um medo endurecido por vergonha e autopreservação. Uma mulher acuada, não quebrada. Lídia Vale, ele disse. Não foi pergunta. Ela ergueu o queixo. Não, quem está perguntando? O nome dele nada significava como segurança para ela. Talvez significasse ameaça. Talvez apenas mais um homem limpo demais, vestido demais e acostumado demais a mandar. Maina Silas Thorne. Eu não conheço você. Não. Mas conhecia o homem que deveria ter vindo antes de mim. Ela respondeu seca. Minha tia também conhece homens que deveriam muita coisa. Normalmente eles chegam tarde. Silas aceitou o golpe sem se ofender. Viu então que ela ainda escolhia as próprias facas. Quando disse, mas você vai sair daqui? Lídia rebateu. Ninos, e por que eu acreditaria nisso? Boa pergunta. Melhor do que gratidão. Silas respondeu a verdade mais útil. O mundo se ia, porque se eu quisesse a mesma coisa que os outros homens desta casa, não teria mandado todos saírem primeiro. Ela tentou andar sozinha. O corpo falhou. Os joelhos cederam. Silas a segurou antes da queda. Me solte. Se eu soltar agora, você cai. Então me ponha de pé direito. Ele obedeceu. Soltou. Ela tentou outra vez. A tontura voltou. Silas tomou a decisão por ambos. Pegou-a no colo. Lídia reagiu com um não real, importante, instintivo, mas hesitou e não lutou. Não por confiança. Pela exaustão de um corpo que, entre todos os perigos da noite, reconheceu naquele braço o único que não a deixaria bater no chão. Você não precisa confiar em mim agora, Silas disse, baixo. E se eu nunca confiar? Então vai continuar me vigiando de um lugar mais quente. Enquanto ele a levava para fora do quarto, Lídia entendeu que estava deixando uma prisão conhecida para entrar em outra muito mais elegante e talvez muito mais difícil de escapar. Agatha tentou impedir, não por afeto, por perda. Lídia, diga a ele que isso é absurdo. Eu cuidei de você quando ninguém mais quis. Silas não se deteve. Lídia ouviu tudo e sentiu no próprio corpo o peso daquela voz que misturava abrigo e chantagem, teto e dívida. Então Agatha cometeu o erro fatal. Você acha que homem rico leva moça como você para salvar? Lídia não respondeu. Apenas virou o rosto. Não para o homem que a carregava. Para longe da tia. Pequena escolha. Imensa. Silas atravessou a soleira com ela nos braços. A neve engrossara. Os vizinhos fechavam janelas. O homem do poste sumira. A rua fingia não ver. Lídia não olhou para trás. Não para o quarto. Não para Agatha. Não para a casa. Silas a colocou no coche, ajustou a manta sobre as pernas dela e sentou-se à frente. Quando o carro começou a se afastar, ela continuou sem olhar a rua sumindo. Ali ele entendeu uma coisa. Lídia não evitava o passado porque queria esquecê-lo. Evitava porque se olhasse talvez o passado exigisse mais uma forma de lealdade. E ela já tinha escolhido romper. Quando o coche deixou de vez o Lower East Side, Lídia não sabia para onde estava sendo levada. Só sabia de uma coisa. Não tinha olhado para trás. No interior do coche, Lídia finalmente adormeceu um pouco. Não como quem se sente segura. Como quem desaba depois de horas em alerta. Silas observou mais do que deveria. A respiração irregular. Os dedos ainda tensos. A maneira como o corpo, mesmo rendido ao cansaço, não descansava por inteiro. Sem perceber, ou sem querer perceber logo, segurou a mão dela por tempo demais depois de ampará-la, quando a cabeça quase caiu com o balanço da carruagem. Dever, pensou. Era só dever. Mas dever não presta tanta atenção em cílios tremendo no sono.
nem se enfurece com a ideia de outros homens tocando uma mulher a quem acabou de arrancar de uma casa de compradores. A verdade veio seca. Ele já começava a querer mantê-la perto. Perto demais. Segura demais. Fora do alcance de olhos demais. Proteção tóxica. Silas conhecia o nome disso nos outros homens e sempre o desprezara. Agora reconhecia em si a mesma arquitetura, só que mais controlada. Quando a carruagem parou diante de sua cobertura, ele a pegou no colo de novo. Lídia, sem acordar de verdade, deixou o braço cair contra o peito dele numa confiança involuntária. E isso foi mais perigoso para Silas do que qualquer arma daquela noite. Quando ela acordasse, não encontraria grades enferrujadas, encontraria luxo, silêncio e uma porta trancada. Lídia acordou sentindo o peso do silêncio. Não o silêncio do cortiço, com tosse atrás da parede e canos velhos rangendo. Outro tipo, mais caro, mais limpo, mais perigoso. O quarto era grande demais, linho impecável, lareira acesa, água e chá numa bandeja de prata, janelas altas, tapete espesso. Luxo. Mas um luxo disciplinado, quase austero, masculino. Ela entendeu antes mesmo de se sentar. Aquilo era uma gaiola elegante. Tentou levantar. O corpo vacilou. Mesmo assim, foi até a porta. Girou a maçaneta. Nada. Trancada. Foi só então que percebeu Silas na poltrona, junto à lareira, meio na sombra, como se tivesse pertencido àquele cenário desde sempre e só estivesse esperando o momento exato de ser notado. Há quanto tempo está aí? Ela perguntou. Tempo suficiente. Lídia largou a maçaneta. Está me mantendo trancada. Estou mantendo você segura. Homens sempre encontram uma palavra bonita para isso. E mulheres inteligentes costumam perceber cedo. Ela quis a chave. Ele negou. Sem elevar o tom. Sem fingir o contrário. O que você quer de mim? Perguntou Lídia. Silas a olhou em silêncio antes de responder. Nanas, que fique viva. Menos, e trancada. Ele não negou. A verdade ficou ali, nua e odiosa. Ela saíra de um cativeiro vulgar para entrar num domínio calculado. Trancada, furiosa e ainda de pé, Lídia lançou a pergunta central. Ele a tirara de lá para salvá-la ou para possuí-la. A pergunta ficou entre os dois como uma lâmina. Você me tirou de lá para me salvar ou para me possuir? Silas respondeu com uma verdade insuficiente. As duas coisas não são iguais. Para uma mulher trancada num quarto, costumam parecer bastante. Então veio a pior ruptura. Quando Lídia falou da mãe como se ainda estivesse viva, Silas a cortou com a frieza de sempre. Não. Sua mãe morreu há 2 anos. O chão emocional dela cedeu sem barulho, não pelo modo melodramático, pela compreensão súbita de que até o luto lhe tinha sido roubado. Você tem certeza? Ela perguntou. Tenho. Como sabe? Porque o homem que devia ter dito isso a você morreu ontem à noite e me deixou os registros, as testemunhas e o que sobrou da própria consciência. Quando ele disse o nome de Edmund Blackwood, Lídia entendeu que já não era só mulher isolada num quarto caro, era consequência viva de um império, de uma covardia e de uma herança. E o que eu sou então? Ela perguntou. Silas escolheu a resposta mais perigosa. Você não pertence mais àquela rua. Ela ouviu o que havia por baixo. Ele não estava só mudando sua circunstância. Tentava redesenhar sua identidade inteira. Então é isso? Minha vida antiga acabou porque você decidiu? Sua vida antiga acabou quando homens começaram a negociar seu destino numa sala enquanto sua tia calculava o preço. Verdade cruel. Silas a sabia. Lídia também. Olhada, e agora? Ela perguntou. Agora ninguém toca em você sem passar por mim. Proteção. Ameaça. Domínio. Tudo na mesma frase.
A noite terminava com uma nova identidade sendo imposta entre luto, silêncio e fechaduras, e o problema com Silas já não era só o que ele fizera por ela, mas o que acreditava ter o direito de impedir no resto do mundo. Na manhã seguinte, o padrão se confirmou. Uma governanta, um médico e um assistente entraram com Silas no quarto. O médico queria examiná-la. Lídia recusou. Silas recusou antes dele. Ela precisa de mim, disse. Lídia o fuzilou com o olhar. Eu não autorizei ninguém a responder por mim. E eu não pedi autorização para garantir que você não será tocada por estranhos. O médico tentou argumentar. Silas o dispensou. A regra estava clara antes de ser nomeada. Ninguém toca. Lídia percebeu o padrão de imediato. Não era só eficiência, nem só cuidado. Era a recusa física à ideia de outros homens se aproximando dela, mesmo em termos legítimos. Ciúme. Territorialidade. Proteção distorcida. Ela aceitou ajuda apenas da Sra. Whitmore, não por submissão, por escolha mínima, uma linha traçada dentro da linha dele. Naquela manhã, Lídia entendeu a primeira regra real da nova prisão. Não era a porta trancada que definia o domínio de Silas, e sim o fato de ele começar a decidir quem podia chegar perto dela. O aposento de banho parecia pertencer a outra cidade. Mármore claro, metal polido, vapor, água quente, toalhas grossas, lavanda discreta. Até o conforto, ali, tinha assinatura masculina. Lídia tentou se despir sozinha. O braço doeu ao alcançar um fecho preso. E no instante em que perdeu o equilíbrio, Silas entrou. Ela o acusou de invadir. Ele respondeu com lógica fria. Você quase caiu quando tentou levantar da cama. Agora mal consegue tirar o vestido. Não vou assistir a outra queda só para preservar uma discussão. Ela exigiu que ele se virasse. Ele obedeceu. Tentou sozinha de novo. Falhou. Ele a segurou pela cintura antes da queda. Eu consigo sozinha. Não hoje. No fim, Lídia aceitou apoio só até entrar na água. Tomou-lhe a mão como quem firma um pacto temporário com algo perigoso. O calor da banheira a desarmou mais do que queria. O que você vê quando olha para mim? Ela perguntou. Silas pensou antes de responder. Alguém que o mundo já tentou reduzir cedo demais. Não era a resposta doce. Era a profunda. E por isso mesmo, mais difícil. Quando ela pediu remédio para o braço, exigiu que fosse pelas mãos de Whitmore. Pequena vitória. Silas aceitou. Mas antes de sair, deixou o aviso. Ai, ninguém entra aqui além dela. Se precisar de alguma coisa, chama por Whitmore. E se eu chamar por você? Silas parou na porta. Eu venho. Lídia começou a perceber que Silas não a tocava como um homem tomado por fome, e sim como um homem decidido a cercá-la com cuidado, regra e presença, e esse tipo de domínio entra mais fundo do que a violência aberta. Depois do banho, Silas a esperava diante da lareira segurando o vestido antigo, o vestido do cortiço, o vestido da noite da venda. Guardar quer guardar? Perguntou. Ele não presumiu, ofereceu a escolha, pequena, cercada, mas real. Lídia olhou para o tecido e viu mais do que costura ruim. Viu o quarto de Ágata, os compradores, a humilhação, o medo, a rua. Não era uma roupa. Era um uniforme de sobrevivência. Não, disse por fim. Silas se agachou e encostou a barra do vestido na chama. O fogo fez o resto. Lídia viu a bainha torta, a gola gasta, os fios puxados virarem cinza. Era só um vestido, murmurou. Não. Então o que era? Menos um uniforme de sobrevivência. A frase acertou fundo. Ela tinha escolhido deixá-lo queimar, não por submissão, por ruptura. Pequena. Simbólica. Mas dela. Quando o último pedaço do vestido virou cinza, Lídia entendeu que o passado não tinha sido apenas arrancado. Parte dele agora também tinha sido deixada para trás por escolha própria. Os dias seguintes vieram em camadas. Calor de lareira, claridade branca nos vidros, chá deixado antes de ela acordar, passos discretos do lado de fora, um cobertor extra numa madrugada fria, remédios mais fortes, sem que ela precisasse pedir.
A cobertura revelou-se sistema. Nada ali era casual. O ritmo da casa tinha o mesmo ritmo de Silas, preciso, silencioso, organizado até o ponto em que conforto e controle deixavam de parecer coisas separadas. Lídia começou a andar pela casa no quarto dia. Não pediu autorização. Mapeou corredores, biblioteca, portas, horários, ruído do elevador, rotas possíveis. Abriu gavetas. Testou o peso das fechaduras. Decorou o movimento dos criados. Aprendeu o labirinto. Não era passividade. Era estratégia. Silas sabia. Quando a encontrou na varanda envidraçada, olhando Manhattan abaixo, disse apenas: andou pela casa. Se me queria na cama como peça de porcelana, chegou tarde. Ele admitiu que a observava. Ela perguntou se isso o tranquilizava. Não, respondeu Silas, porque estratégia é mais perigosa do que desespero. Naquela noite, Lídia encontrou um pequeno caderno numa gaveta. Silas tinha notado que sua luta já exigia palavras. Enquanto o corpo dela se fortalecia e a cobertura deixava de ser só cenário para virar mapa, Lídia começava a entender uma coisa pior. Silas parecia menos interessado em impedir seus movimentos do que em descobrir até onde ia a vontade dela de fugir. As caixas chegaram numa manhã branca, silenciosa, alinhadas sobre o sofá do salão, como se o próprio luxo tivesse decidido tomar forma. Vestidos, casacos, luvas, sapatos, lingerie, peças de inverno escolhidas com precisão. Nada espalhafatoso. Tudo muito Silas, austero, caro, funcional, elegante. Lídia abriu as caixas uma a uma. Não viu só roupas. Viu linguagem de classe. Armadura social. Tradução para o mundo dele. Você escolheu tudo isso? Perguntou. Sim. Era íntimo de um jeito incômodo. Ele a imaginara em cada tecido, em cada cor, em cada corte. Não sexualmente no sentido óbvio, socialmente. Simbolicamente. Isso a invadiu mais do que renda ou joia jamais invadiriam. Isso é um figurino, ela disse. É armadura, respondeu Silas. Lídia entendeu. Ele não a queria enfeitada. Queria a lida de outro modo. Menos tocável. Menos precificável. Mais difícil de subestimar. Ela não aceitou tudo. Separou algumas peças. Deixou o resto. Escolha parcial. Autonomia possível dentro da cerca. Sabia que eu faria isso? Perguntou. Mena sabia que não aceitaria uma transformação completa só porque está disponível. Mas então por que mandar tudo? Manado, para que a recusa também fosse sua. O luxo não entrou na vida de Lídia como presente, mas como proposta de tradução. E ao escolher só algumas peças, ela fez sua primeira seleção real dentro da gaiola. Na tarde seguinte, Whitmore levou um vestido escuro até o quarto. O Sr. Thorne pede que use este no jantar. Pede. Lídia entendeu a palavra pelo que realmente era. Vestiu o vestido. Não o cabelo como ele provavelmente teria imaginado. Em vez do coque disciplinado da casa, escolheu um arranjo mais solto, mais seu, ainda elegante, ainda apropriado, mas não totalmente moldado por ele. Quando entrou no salão de jantar, Silas viu o desvio no mesmo instante, não no vestido, no cabelo, e decidiu não corrigi-lo. Espero não ter arruinado seu planejamento ao usar o cabelo como gosto, disse Lídia. Não arruinou, só tornou mais difícil prever o efeito. A noite já começava sob linha dupla. Ele escolhera a moldura. Ela decidia como ocupar o quadro. Quando Silas deixou o cabelo dela exatamente como estava, Lídia entendeu que ele tinha visto o gesto inteiro e escolhido não corrigir. Às vezes, a liberdade parcial é a forma mais sofisticada de controle. O jantar começou perfeito demais. Luz baixa, prata, vinho, silêncio. Mas a estrutura por baixo não era de refeição. Era de confronto. Silas começou a observando, não como homem faminto, como homem que queria descobrir com quem estava lidando. A primeira pergunta veio sem cerimônia. Algum homem tocou em você?
A frase caiu entre os dois como estilhaço. Lídia não baixou os olhos. Essa é uma pergunta de advogado, de carcereiro ou de homem? Ele insistiu. Ela respondeu. Não. E, se tivesse acontecido, eu não entregaria a você o prazer de me ver dizer isso como confissão. Ali ela devolveu a pergunta ao centro moral dele. Não como vítima. Como mulher que recusava ocupar o lugar de vergonha que o mundo queria lhe impor. Depois ele perguntou por Ágata. Lídia respondeu o suficiente para que ele entendesse a arquitetura da violência. Futuro, proteção, homens de posição. O vocabulário limpo de sempre para o mesmo velho comércio. Quando Lídia perguntou se o incomodava que quase tivessem tocado em algo que você considera seu agora, Silas não negou o núcleo da acusação. Quase a destruíram antes que você tivesse chance de escolher qualquer coisa, ponto mais verdade, ponto mais posse, ponto sempre misturadas. Então Lídia devolveu o jogo. Alguma mulher já escolheu você sem medo primeiro? Essa pergunta rachou alguma coisa nele. Não resposta completa. Rachadura. No final do jantar, uma gota de molho ficou no canto da boca dela. Silas levantou-se, atravessou a lateral da mesa, segurou seu queixo com 2 dedos e limpou-lhe a boca com o guardanapo. Gesto mínimo. E ainda assim, íntimo demais. Um dia eu ainda vou beijar você, disse ele, baixo. Lídia sustentou o olhar. Talvez eu não espere. Nenhum dos dois saiu ileso do jantar. O problema é que naquela casa, até um gesto pequeno podia virar sentença. Depois do jantar, Lídia subiu sozinha. Ficou diante do espelho, tocou involuntariamente a própria boca e odiou perceber o quanto a memória do guardanapo e dos dedos de Silas tinha se instalado no corpo. Anotou no caderno. Ele limpa a boca como se já tivesse o direito. Eu não recuei. Esse foi o problema. Naquela noite, o desejo entrou pela primeira vez com o gosto exato do que era errado. Ela dormiu mal. Sonhou com corredores, portas trancadas, o elevador, o beijo que ainda não tinha acontecido. Acordou num sobressalto seco. Silas entrou no quarto quase imediatamente. Vemos o que aconteceu. Nada. Você acordou gritando. Ela mandou que fosse embora. O corpo, porém, tremia. Silas ficou. Não como vencedor. Como contenção. E no instante de susto, antes de pensar, Lídia fechou a mão na camisa dele. O gesto foi pequeno. Brutal. Não ele a segurando. Ela. Silas não triunfou. Não sorriu. Não disse nada cruel. Apenas sentou-se na beira da cama e ficou até o tremor passar. Não pense que isso significa confiança, murmurou Lídia. Eu sei. Significa necessidade. Na manhã seguinte, o que a apavorava não era o pesadelo, mas a memória clara de que, no pior momento, tinha buscado Silas antes de pensar. Silas tinha ficado naquela noite não como amante, nem como salvador, mas como aquilo que se tornava mais perigoso do que ambos, o lugar onde o medo dela começava a pousar. Lídia percebeu isso de manhã e se enfureceu. Não porque ele a tocara demais, porque tocara de menos. Tivera contenção suficiente para não transformar o momento em vitória. Isso a impedia de odiá-lo com pureza. E pureza era uma das poucas armas que ainda restavam. Se o corpo já começava a procurá-lo quando o medo vinha, a mente teria de lutar ainda mais para provar que não estava sendo tomada por dentro. Depois daquela madrugada, Lídia ficou mais calma por fora e mais perigosa por dentro. Entendeu que o verdadeiro risco não era só a porta trancada, era a possibilidade de o cativeiro começar a parecer abrigo. Então planejou. Não uma fuga impulsiva. Uma prova. Mapeou a casa outra vez. Recalculou horários. Estudou o elevador. Esperou a manhã certa, com criados ocupados, Whitmore recolhendo bandejas e Silas aparentemente em outra parte do apartamento. Vestiu-se como quem quer desaparecer sem chamar atenção. Casaco, luvas, passos silenciosos, corredor lateral, botão do elevador. Nada. Depois, o som grave de metal se movendo. O elevador vinha. As portas se abriram. Silas já estava lá dentro. Imóvel, calmo, esperando. Eu me perguntei quanto tempo levaria. Disse.
A humilhação veio limpa, não por ter sido pega, por ter sido prevista. Sai da frente. Manuel e não. Silas admitiu tudo. Sabia desde o começo que ela tentaria. Deixou que andasse pela casa. Deixou que medisse o terreno. Precisava ver se ela ainda lutaria. Eu precisava saber se, quando chegasse a hora, você ainda saberia dizer não com o corpo inteiro. Era monstruoso, mas não mentira. Ele não queria submissão apagada. Queria oposição viva. Queria que, se algum dia ela ficasse, fosse consciente. No corredor do elevador, Lídia nomeou o centro da obsessão dele e o ar entre os dois deixou de ser só discussão. Lídia o acusou com precisão. Você não quer ser perdoado. Quer ser escolhido mesmo sabendo o que é. Silas olhou para ela e disse apenas: bem assim. Essa foi a pior verdade até ali. Não querer pureza. Não querer fantasia. Querer escolha apesar da sombra. O elevador fechou atrás deles. O corredor ficou pequeno demais. Silas admitiu que precisava vê-la lutar porque submissão quebrada não lhe servia. Lídia respondeu que aquilo era refinamento da prisão. Ele não negou. Mano, eu precisava saber se você ainda escolheria a luta mesmo quando a casa começou a parecer segura. Ali ela entendeu o alvo real do teste. Não era a porta. Era o que estava acontecendo dentro dela. Depois de tanta verdade dita perto demais, o próximo passo entre os dois já não podia mais ser só discussão. O corredor do elevador ficou pequeno demais depois da palavra sim. Lídia deveria ter ido embora. Em vez disso, ficou perto demais. Você é doente, sussurrou. Eu sei. A facilidade com que ele aceitava certas monstruosidades a enfurecia, e ao mesmo tempo a impedia de se esconder atrás de qualquer fantasia. Silas não se moveu primeiro. Isso importou. Ele a olhava esperando, deixando a linha nas mãos dela. E isso a irritou ainda mais porque a tornava participante. Lídia o empurrou no peito. Uma vez. Depois de novo. Silas recuou um passo até o elevador. Faça melhor, disse. Foi o bastante. Lídia o beijou primeiro. Não suave. Não bonita. Como guerra. Como ataque. Como tentativa de recuperar o centro da própria escolha dentro de um jogo em que ele vinha antecipando demais. Silas respondeu um segundo depois. A mão dele foi para a nuca dela. A outra, para a cintura. Não houve doçura decorativa. Houve contenção estourando pela primeira vez. Fome controlada. Posse sem saque. Ela o empurrou no meio do beijo. 2 vezes. Na segunda, mais fraco. Depois parou de empurrar. Ponto mínimo. Absoluto. A guerra tinha virado escolha compartilhada por um segundo comprido demais. Quando se separaram, estavam sem ar e com verdade demais entre eles. Odeio você, sussurrou Lídia. Eu sei. Mas agora as 2 palavras já não significavam a mesma coisa que antes. O beijo não resolveu nada. Só provou que a tensão entre eles já tinha corpo e que, dali em diante, nenhum gesto voltaria a ser inocente. 3 noites depois do beijo, veio a festa do círculo. Não um baile inocente. Um clube privado onde a alta sociedade se reunia para beber, avaliar, sussurrar e mover poder como quem move taças. Silas mandou um vestido separado, preto com brilho de azul à luz, longo, severo, elegante. Lídia vestiu, mas fez o cabelo do seu jeito outra vez. O clube tinha pedra escura, lustres baixos, madeira, veludo, música arrastada e o perfume de conhaque caro misturado a segredos antigos. Quando Lídia entrou, sentiu os olhares em ondas. Não um só. Muitos. Homens medindo, mulheres calculando, gente sorrindo enquanto farejava risco social e utilidade política. Ela decidiu observar de volta. Sorrir pouco, falar o suficiente, não encolher. Quando um banqueiro perguntou se apreciava o inverno em Manhattan, respondeu: a neve tem uma virtude curiosa, faz tudo parecer limpo de longe. E é de perto? Ele retrucou. Olhou de perto,
Depende do que cada um está tentando esconder. Pequena resposta. Grande efeito. Silas viu. O salão também. Lídia entrou sabendo que seria observada e decidiu observar de volta. O problema é que, quando uma mulher deixa de parecer presa e passa a parecer perigosa, o salão inteiro muda de fome. Catherine Blackwood não entrou no salão. Ela se materializou nele. Vestido vinho escuro, joias antigas, luto bem vestido, beleza afiada de mulher que sobrevivera muito tempo usando silêncio e ironia como armas. Quando desceu a escadaria, o salão inteiro recalculou o espaço. Ela olhou Lídia de longe com aquela lentidão ofensiva de quem mede valor, ameaça e falha potencial em uma só passada de olhos. Que Silas disse ao se aproximar, sempre tão pontual quando a plateia. Depois, para Lídia. Menos e esta deve ser a sua nova responsabilidade. Responsabilidade. Não convidada. Não senhorita. Peso. Problema. Consequência mal embalada. Lídia respondeu antes que Silas a definisse. Lídia. Só Lídia basta, por enquanto. A viúva atacou com elegância social. Falou de títulos, de chegada tardia, de adaptação. Lídia devolveu com calma e precisão. Manhattan se acostuma rápido com o que já devia ter visto antes. A senhorita parece adaptar-se com rapidez. Adaptar-se é diferente de me encolher. Catherine chamou Silas de territorial. A palavra não errou. Mas, quando tentou humilhar Lídia em voz alta, insinuando que a cidade pune mulheres que aparecem tarde demais na história certa, Lídia respondeu. Talvez seja justamente por eu ter chegado tarde que alguns de vocês tenham ficado tão nervosos. Ali a viúva perdeu o sorriso por um segundo. Suficiente. Quando Catherine se retirou, Silas tocou a base da nuca de Lídia com 2 dedos e a base da palma. Um toque mínimo, territorial, socialmente legível, não vulgar. Lídia não se sentiu enfraquecida. Sentiu-se armada. Catherine veio para humilhar Lídia e saiu sabendo que a jovem não pediria mais licença. O salão inteiro percebeu, e em Manhattan, mulheres armadas demais sempre atraem ataque. A festa não terminou quando a música cessou. Terminou quando a cidade mostrou os dentes. Lídia viu primeiro um movimento estranho na rua através da janela lateral. Um vulto perto demais de uma carruagem. Outro na esquina tentando parecer cocheiro. Presságio cumprido. Antes que pudesse dizer mais, veio o som seco na entrada. Vidro quebrando. Um ruído de pânico contido. Não roubo comum. Recado. Pressão. Conspiração social alcançando o próprio círculo. Silas a puxou para longe da linha da janela e da abertura principal. Fique atrás de mim. Lídia obedeceu como quem reconhece prioridade tática, não como mulher passiva. E quando viu pelo reflexo um homem contornando o corredor lateral, pegou o suporte pesado de metal para a lenha ao lado da lareira e acertou o antebraço dele com força suficiente para quebrar a investida. Pequena ação. Grande símbolo. Ela não estava sendo apenas protegida. Estava se defendendo. Silas virou a tempo de ver. A expressão dele mudou de um jeito raro. Fúria, orgulho e medo real de perdê-la se misturando numa só rachadura. O ataque foi contido. O clube, porém, precisava reorganizar o poder depressa. Lídia e Silas foram levados ao salão reservado do conselho. Mesa longa. Fogo alto. Homens influentes. Catherine pálida e furiosa. Quando começaram a falar dela como problema administrativo, Lídia interrompeu. Não façam isso. Eu já vivi tempo demais sendo decidida por salas onde não me deixavam entrar. Os homens a olharam. Ela não recuou. Eu não cheguei tarde demais à história certa. Vocês é que passaram anos fingindo que a história não existia. Catherine tentou chamar Silas de advogado obcecado. Lídia não a deixou dominar a cena. Estendeu a mão para a viúva e falou com uma serenidade que obrigou a sala inteira a se reorganizar. Minus, se a senhora quer continuar pertencendo a esta mesa, vai aprender a falar comigo como fala com alguém que não vai se retirar só porque incomoda. Catherine teve de se aproximar. Teve de aceitar o gesto. Não como humilhação vulgar.
como reconhecimento estratégico diante do conselho. Silas ficou em silêncio o tempo todo. Não a impôs. Não falou por ela. Não a salvou da cena. Deixou que Lídia escolhesse o centro. E foi ali que a coroação aconteceu. Não com título formal, nem com joia, nem com anúncio. Composição. Quando um dos conselheiros sugeriu formalizar realidades, Silas disse apenas: menos, só se for da forma dela. E Lídia percebeu o que até então aparecera em rachaduras. Silas continuava sendo o perigo. Continuava possessivo. Continuava sombrio. Mas naquele instante, colocava a vontade dela acima do próprio desejo de controle absoluto. Na varanda envidraçada da cobertura, já de volta à noite da cidade, Lídia olhou Manhattan coberta de neve. Nada estava simples, nem limpo, nem moralmente confortável. Silas se aproximou em silêncio e colocou uma pequena chave na palma da mão dela. Mina, se quiser sair, sai. A chave era leve. A escolha não. Lídia pensou no cortiço, em Ágata, no vestido queimado, na festa, no ataque, na viúva, no beijo como guerra, na madrugada em que agarrara a camisa dele, no homem diante dela, perigo, proteção tóxica, sombra, obsessão e a vulnerabilidade que ele só deixava inteira quando achava que ninguém mais via. Ela fechou os dedos sobre a chave. Pensou. E a devolveu. Eu não quero sair. Não foi voz de mulher vencida. Foi decisão consciente. Com preço conhecido. Não porque você me trancou, Lídia disse. Eu sei. Nem porque isso é certo. Eu sei. Eu fico porque vi a sombra inteira. Silas fechou a mão sobre a chave. Menos, e eu deixo a porta aberta porque você viu. A neve caiu mais forte por um instante. Não havia inocência entre eles. Havia consciência. E escolha. No fim, o que ficou entre Lídia e Silas não foi pureza. Foi obsessão, confronto, queda e uma escolha feita com os olhos abertos. Ele continuou sendo um homem perigoso, possessivo e sombrio, mas mostrou a única vulnerabilidade que nunca entregaria ao resto do mundo, o medo real de perdê-la. E ela não ficou por ingenuidade, ficou sabendo exatamente o preço de amar um homem assim. Agora me conta, você teria fugido dessa gaiola ou também teria escolhido ficar? Se gostou, deixa o like, se inscreve no Corações em Cativeiro, ativa as notificações e compartilha com alguém que ama histórias intensas, sombrias e inesquecíveis.